A minha experiência aqui, que a gente veio para aqui, desde o princípio. E cada dia a gente está cada vez mais amando o Manaim. Manaim é minha casa. Bom, Manaim para mim é uma experiência de vida, né? Eu às vezes até me emociono quando falo do Manaim, porque na verdade tudo que eu aprendi em termos de obra, eu aprendi no Manaim. Eu fui feliz de vir para aqui quando foi adquirido aqui a condição de cultuar o Senhor aqui. Então, o que era aqui? Betel. Primeiro nome. E nós subíamos, dava talvez aí, vamos dizer assim, 2 ônibus da Valadarense. Esses 2 ônibus nós achávamos que era uma vitória, que era muita gente, né? E isso foi acrescentando e nos trazendo também a esperança de que o Senhor pudesse nos ajudar a recepcionar o povo aqui de tal forma como muitos são testemunha e cresceu também nos levando a entender que precisava aprimorar mais aqui o local. E é o que tem acontecido e hoje chegamos a essa altura e estar aqui é considerar em casa. Um certo dia eu tive uma experiência começando por uma revelação em sonho. Eu sonhava que eu chegava na minha casa, saindo do meu trabalho, que eu era funcionário público, saía do meu trabalho e ia para casa, isso no sonho. E ao chegar perto da minha casa, eu deparava com um fogo e que vinha queimando tudo. E eu então apressei para chegar. Ao apressar para chegar, eu me senti senti afobado, né, com aquela situação e eu estava chegando, era no Manaim. E eu falava assim comigo mesmo, mas minha casa vai queimar minha geladeira, vou socorrer minha geladeira e o meu fogão, porque é o que mais valor eu tenho lá dentro de casa. Eu acordava vendo o Manaim, a parte alta do Manaim. E naquela semana veio um fogo aqui e que passou próximo aqui dos telhados, posto lá nas margens do asfalto. E aquilo completou para mim que, na verdade, a minha casa é aqui no Manaim. E aqui deu livramento do fogo. Deu livramento. O grupo pastor juntou para orar, e lembra? Estendeu a mão, o fogo parou, foi acalmando. E experiência. Eu lembro. Era jovem. Era jovem, obreiro, eu estava no meio do fogo pagando lá, o fogo cercou a gente. Eu lembro disso. Vocês levantaram a mão. O pastor levantou a mão, o fogo foi abaixando. Essa foi uma das experiências marcantes para nós aqui. Muito boa, né? E se os jovens hoje quiserem desfrutar dessa bênção, é só aproximar. Já tivemos uma experiência aqui no Manaim de um problema, né? Uma pane na parte elétrica. E começamos a procurar fazer os testes normais que a gente estava acostumado a fazer para encontrar e não encontramos o defeito. Aí o Senhor deu uma visão para um determinado companheiro da equipe de que o problema estava numa parte subterrânea lá no templo. E aí quando nós fomos lá, encontramos esse defeito. E aí nós glorificamos o Senhor porque todo o conhecimento que a gente já tinha, um vasto conhecimento na área da elétrica, usamos tudo isso e nós não conseguimos encontrar o defeito. Foi através de um dom espiritual que o Senhor revelou e mostrou. Eu estava aqui um domingo pela manhã e o pastor da nossa equipe entregou um dom que ele me via lá no meu local de trabalho e que eu recebi uma criança morta nas minhas mãos, mas que o Senhor ia dar uma bênção, ia dar o livramento. Eu fui para o hospital trabalhar e naquele domingo eu estava atendendo as crianças e de repente chega uma senhora com um bebezinho de alguns meses, literalmente morto nas minhas mãos, e ela me entrega nas minhas mãos, o que não era comum. Geralmente quando chega uma criança grave, ela é colocada numa maca, mas cumpriu fielmente o dom que o Senhor havia dado ao pastor. Essa senhora entregou essa criança nas minhas mãos, e ela estava em parada cardiorrespiratória, no coração não batia, ela não respirava, e na hora a gente começou a fazer os procedimentos de rotina para reanimar essa criança, e Deus operou uma grande bênção, e quando eu deixei o plantão às 7 horas, ela estava viva, estava respirando sozinha, sem ajuda de aparelhos. Imediatamente eu liguei para o meu pastor e falou: pastor,
aquele dom se cumpriu fielmente agora no meu trabalho. Para a glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, assim, abriu tudo para mim, que nesses 10 anos eu consegui comprar um imóvel, eu construí minha casa, eu casei, eu conheci minha esposa aqui dentro do Manaim, tive experiência aqui, né? A gente, quando jovem, a gente está sempre à procura de alguma coisa, e eu encontrei minha esposa aqui, eu construí minha casa, fruto daqui, meu casamento é fruto do Manaim, então, assim, são anos, né? Vamos fazer 18 anos de muitas experiências com Deus. Então, assim, a gente só tem a glorificar, agradecer ao Senhor pelas experiências que Ele nos tem dado em função de Manaim. Olha, servir ao Senhor voluntariamente no Manaim é algo que é prazeroso e que vale a pena, porque nós vivemos isso na íntegra, que enquanto nós cuidamos das coisas do Senhor, o Senhor cuida daquilo que é nosso. Principalmente o jovem, que tem uma preocupação muito grande com o futuro, constituição de um lar. Olha, cuida das coisas do Senhor, seja voluntário no Manaim de coração, que as demais coisas o Senhor vai acrescentando, o Senhor vai nos dando experiências com isso. A operação do Senhor, em especial quanto ao louvor aqui no Manaim. Nós encontramos ali, ao descermos ali de onde o grupo de louvor fica, encontramos com pessoas quebrantadas, chorando, e a gente chegar perto para poder conversar, pessoas que conhecíamos, para saber o que estava acontecendo, e a pessoa relatar para nós, foi o louvor que falou ao meu coração, foi um instrumento que foi solado, que através dele Deus operou na minha vida e me deu uma grande vitória. Isso é uma grande bênção para nós, uma grande alegria, e para os jovens hoje o conselho que eu dou, ora ao Senhor para que você venha fazer parte desta família que é o Manaim, este corpo que é a igreja, e que você entenda isso na sua vida, que isso aqui, subir ao monte para trabalhar para o Senhor, é uma grande vitória, é uma satisfação para a sua vida, e Deus vai te enriquecer espiritualmente a cada dia na presença dEle. Uma vez nós estávamos fazendo uma vala aqui com pneu feito com manilha feita de pneu de carro, e aquela manilha caiu de cima do barranco aqui onde hoje é a cozinha, e todos nós vimos quando o anjo pegou o irmão que estava dentro da vala, o deitou, a manilha de pneu bateu, quicou, passou onde ele estava e logo depois que passou, o anjo o colocou de pé. Nós éramos várias pessoas aqui no fundo do templo, que na época todo aberto, não tinha cobertura, não tinha coisa alguma ali, todos nós vimos. Porque quando olhamos para o Manaim, quando o vemos na estrutura que está hoje, e quando iniciou, muitas vezes olhamos e nos quebrantamos porque é um pedaço de cada um de nós que está aqui, que voluntariamente dedicamos as nossas vidas aqui. Mas eu quero deixar aqui uma experiência em que aconteceu conosco, foi um final de semana que viemos aqui realizar esse trabalho voluntário e ao retornarmos, nós tínhamos uma caminhonete bem antiga, e até o pastor Toninho, que dirigia essa caminhonete. O caminhãozinho. E quando nós estávamos retornando, naquela alegria, todo mundo sujo, né, cansado e tudo, ele lá numa curva lá, a roda soltou e nós clamamos ao Senhor. Daí a pouco, quando nós assustamos, havia um monte de anjo segurando o caminhão ali e nada aconteceu conosco. Então essas são as experiências que nós tivemos aqui, né? Se a gente tivesse tempo para falar, iríamos falar de muitas outras. Mas essa aí foi uma das que deixou marcado para nós, que nós vimos a dedicação do nosso trabalho e, ao mesmo tempo, o cuidado do Senhor para com as nossas vidas. Eu estava em casa, morrendo. Sozinho, os filhos saíram, né? Casaram, foi trabalhar fora. E eu estava em casa morrendo. Eu falei, eu não vou ficar aqui morrendo. E vim para o Manaim. Aqui eu tenho saúde, eu tenho alegria e essa é minha vida. É experiência. Se eu sinto uma coisa lá embaixo, quando eu chego aqui, o Senhor revela e eu volto em casa renovada. Quando eu comecei, isso aqui era barro puro, era uma benção. Mas o meu coração é cheio de gratidão, porque o Senhor tem deixado eu aqui, né? Tem preservado a minha vida aqui, né, com tantas experiências, porque a gente ama este lugar. Esse lugar, para nós, é uma coisa maravilhosa. Nós ficamos doidos que chega o dia do seminário para nós subir. Nós sobemos aqui na quinta-feira e é uma maravilha. Nós trabalhamos com muito amor, porque o amor maior é o Senhor que tem por nós, né? Porque Ele preservou a nossa vida aqui
Ele tem nos dado saúde. Eu já estou com 70, vou fazer 75. E o Senhor, às vezes eu chego aqui, lá embaixo eu estou passando mal, eu chego aqui, os outros pensam assim, uai, essa mulher não estava passando mal lá. E aqui a gente trabalha com alegria, que a gente esquece as coisas lá de baixo. A gente ama este lugar, a gente ama, né, essa equipe, porque é um privilégio muito grande o Senhor nos colocar aqui. Né? Nós não somos merecedores de estar aqui, mas é a misericórdia dele, é a causa de nós não sermos consumidos. Já estava aproximando o horário de fazer o almoço e o gás estava acabando. E o gás só vem de Belo Horizonte, né? Aí a Dorinha estava viajando e a Zefina estava tomando conta. Aí ela falou assim, gente, clama porque o gás está acabando. E como que nós vamos fazer? Não tem reserva. Aí nós ficamos no clamor, todo mundo no clamor, e como é que vai fazer? De repente, sobe o carro de gás ali, que ia para Teoflotone, não sei, fazer uma entrega lá. Aí eles falaram que era para entregar. Chegou um moço e falou que era para entregar um gás aqui primeiro. Aí chegaram e colocaram o gás. Maravilha. E não foi pedido. Foi o Senhor que mandou. O Senhor pediu? Pediu. A minha experiência é essa. Eu estava fazendo o almoço, né, para a equipe, né, na sexta-feira. Aí eu coloquei a panela de pressão lá e na hora de tirar a panela de pressão, o que acontece? O irmão não sabia, foi lá e abriu a panela de pressão. Aquilo veio tudo em cima de mim, mas caía em mim como se fosse a água da torneira. Não ficou nada na panela. Eu fiquei cheia de carne, cheia de óleo, tudo, a cozinha toda cheia de coisa. E eu não tive uma queimadura. Glória a Deus. Porque foi o Senhor como que se tivesse gelado. É como se fosse gelado aquilo ali. Não ficou nada na panela. E não é a primeira vez inteira, a segunda vez que aconteceu a mesma coisa. Não é por falta de preparo, que nós fazemos o preparo dentro da orientação do Senhor, mas aquilo ali foi uma experiência para nós ver o poder de Deus nas nossas vidas, né? Porque nós trabalhamos com amor e o Senhor nos preserva para aquilo ali não venha trazer dificuldade lá embaixo. O Senhor nos livra e nos dá a vitória. E eu vou falar com você, e deu tempo de nós cozinhar outra carne para poder servir para o povo aí fora. Manaim para mim é a vida, é uma vida que eu tenho, porque aqui eu aprendi a amar a obra do Senhor sobre todas as coisas, e é um privilégio que nós temos de pertencer a essa equipe, porque o Senhor, sobretudo, é o nosso amor, a nossa fortaleza, é o nosso refúgio, e por causa disso a gente faz isso com muito amor. Com muito amor. A gente deixa tudo, deixa os problemas, deixa filho, deixa a luta, deixa tudo. E aqui a gente encontra o refrigério, encontra a paz. Quando a gente desce aqui, tudo já está resolvido lá embaixo. Porque o que Deus me deu, esse período de equipe de 33 anos, a Dorinha me acompanha, ela sabe tanto milagre que o Senhor fez na minha vida, tem feito, muita experiência. O feijão queimar, uma panela de feijão enorme queimar, eu e Demar lá atrás, mexendo com aquele feijão. E nós escondendo a Dorinha, com medo da Dorinha brigar. Nós tiramos o feijão, lavamos o feijão depressa, retornamos com o feijão, a Dorinha não sabia. O pessoal falou assim, que nunca tinha comido um feijão tão gostoso igual aquele. E Delmar falou assim, não é possível um trem desse, o feijão tinha queimado. Depois que passou muito tempo, nós contamos para a Dorinha. E várias experiências nós temos tido, né? Então Manaim é tudo para nós, do ponto de vista da nossa caminhada, da nossa história, da nossa família. Não tem como se descrever. Não tem como se descrever, né? A gente fica realmente muito sensibilizado, quebrantado. Não vale a pena servir, né? O Senhor do Manaim. Exatamente. Dizer para todos, como o pastor João Santos falou, e aqueles que estão chegando, né? Que deem continuidade, né? Nós estamos passando, uma geração que está passando, embora estejamos aí como Caleb, né?
com a mesma disposição, com o mesmo vigor, mas se Jesus não vier para arrebatar a igreja e nós passarmos, que essa geração que está vindo aí continue cuidando aqui do Manaim, que não é de ninguém. Manaim não é do pastor A, B ou C, né? O Manaim é do Senhor. O Manaim é de quem ama o Manaim. Se você ama o Manaim é seu. Então fica essa palavra aqui, esse testemunho breve. Realmente é verdade, a gente fica sem, não consegue terminar, né? Porque é uma bênção muito grande, uma alegria muito grande. E não tem como você, não tem.